E aqui nós vamos continuar falando sobre as barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos que estão pressionando a competitividade da indústria brasileira e podem resultar em perdas superiores, gente, a 3 bilhões de dólares por ano. Se você multiplica isso por real, 6 vezes 3 dá 18 bilhões de reais. Para detalhar esse cenário, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, o José Veloso, que já está aqui comigo. Ô Zé, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Zé, que de vez em quando eu cruzo com ele no aeroporto, para ir para baixo aí na correria, aí, defendendo o setor. A gente do agro ficou feliz com a redução, né, de algumas barreiras, mas eu tenho acompanhado, eu tenho muito cobrado aqui da produção. Vamos ficar de olho na indústria, ficar de olho aí na questão das máquinas, que eu sei que vocês ainda estão passando maus pedaços, né? Bom dia. Bom dia, é uma alegria estar com vocês aqui de novo. Olha, o setor de máquinas e equipamentos é o setor mais atingido pelo tarifaço de 50%. Quando a gente pega as exportações dos anos anteriores, principalmente 24, o setor de máquinas foi o segundo setor que mais exportou, perdendo apenas por volume exportado de petróleo e derivados. Para você ter uma ideia, só a efeito de comparação, nós exportamos no ano passado 3,6 bilhões de dólares e o setor aeronáutico, a Embraer, 2,4. Então, é um setor que exporta muito e em 2023 nós exportamos 4,4 bilhões de dólares para os Estados Unidos. A nossa balança comercial com eles é negativa, em 1 bilhão de dólares, embora a balança brasileira com os Estados Unidos ela é negativa pouco menos de 400 milhões de dólares, em máquinas e equipamentos é 1,1 bilhão. Né? Então, é uma balança bastante negativa. E as nossas exportações para os Estados Unidos representam 25% de tudo que nós exportamos. Nós tivemos uma queda de exportação em setembro de 13% em relação ao ano anterior, e em outubro uma queda de 42% em relação ao ano anterior. Então, pegando de janeiro a outubro, somente com 2 meses dentro do tarifaço, a gente teve uma queda já de 15% para as nossas exportações. E os Estados Unidos caiu de 25% do que a gente exporta para apenas 13% do que a gente exporta. Então, o prejuízo já se apresenta e é muito alto. Qual é a consequência disso dentro do Brasil? Eu digo mercado de trabalho, enfim, investimento. O que está acontecendo? Olha, o desemprego já vem ocorrendo no setor. Veja bem, a gente tem que separar o que é exportação dos Estados Unidos com o faturamento total do setor. Tá? Então, o setor esse ano ele está crescendo no Brasil. Então, os nossos empregos eles não estão negativos, porque nós crescemos de janeiro a outubro o nosso faturamento em torno de 15% em relação ao ano anterior, mas por outros motivos. Né? Por exemplo, o agro, o ano passado foi um ano de baixas compras, o agro está comprando mais esse ano. Nós tivemos aumento nas vendas para infraestrutura, indústria de transformação, embalagem, principalmente saneamento e óleo e gás. Então, nós tivemos alguns outros setores que compensaram nossas vendas. Quando a gente olha só para a exportação, apesar de nós termos caído já perto de 15% nas exportações para os Estados Unidos, no total das exportações nós crescemos. Por quê? Porque 3 destinos cresceram bastante. O México, a gente não sabe dizer ainda ao certo se são empresas americanas que, não comprando mais os Estados Unidos, passaram a comprar de suas filiais no México, mas aumentou as exportações para o México. Mas as duas que aumentaram bastante, os 2 destinos, foi a Argentina, em função da melhora da economia lá na Argentina, e também Singapura, que Singapura ele compra equipamentos para a indústria do petróleo, monta nas plataformas lá em Singapura e depois devolve para o Brasil. Né? Então, não dá para dizer, eu não consigo separar no nosso faturamento a questão do emprego ou desemprego, o efeito dos Estados Unidos. O que eu sei é que eu tenho o reporte de muitas empresas que exportam para os Estados Unidos que estão demitindo. Então, aquele que exporta para os Estados Unidos estão com quedas de faturamento de mais de 50%, na grande maioria. Empresas que caíram 70%, 75% o faturamento e estão demitindo em massa. Mas quando eu olho o setor como um todo, nosso setor está aumentando esse ano
e aumentando a exportação também. Claro que é impacto muito grande, porque esses negócios com os Estados Unidos, como você bem disse, 25% é realmente considerável. Agora, no caso do agro, o que eu queria perguntar para você é sobre a questão de tratores, colheitadeiras, máquinas agrícolas. De que forma que isso está sendo impactado, hein, Veloso? Olha, o Brasil exporta máquinas agrícolas para os Estados Unidos, mas é um volume pequeno, tá? E a maioria do que a gente exporta para lá são implementos, para implementos agrícolas, né? O que a gente exporta bastante para os Estados Unidos são máquinas rodoviárias, aquelas linhas, a linha amarela que o agro também consome. Mas esse é o produto que nós mais vendemos nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, 48% do que nós vendíamos no passado, antes do tarifaço, eram máquinas rodoviárias ou máquinas da linha amarela. 48. Essas foram que tiveram o maior tombo, tiveram um tombo de 52% nas exportações para os Estados Unidos. O setor ainda está segurando porque o Brasil cresceu aqui, principalmente essa área do agro, que compra máquinas rodoviárias e a infraestrutura. Então, máquinas agrícolas, aquelas que são puramente para a agricultura, ou para a irrigação, ou para a armazenagem, nós tivemos quedas, mas elas não são significativas dentro da nossa pauta de exportação para os Estados Unidos. Porque a gente também compra de lá tratores e colheitadeiras. Era essa a diferença Sim. que eu queria falar. Inclusive, tem gigantes do setor, como a John Deere. Enfim, a gente acaba trazendo para cá as máquinas prontas, que são essenciais, principalmente na lavoura de algodão, na lavoura de soja. Agora, outra pergunta. De que forma que você acha que as negociações podem ajudar o setor industrial a ter resultados, vamos dizer assim, positivos, né? O agro devagarzinho está conquistando, tem muita coisa a ser feita ainda, mas o anúncio recentemente do presidente aliviou muitos setores, né? O setor de frutas, carne. Como é que você acha que as negociações estão indo, Veloso? Olha, nós estamos com um problema na indústria, tá? O nosso problema é um pouco maior, eu explico. Os Estados Unidos, eles impuseram essa alta tarifa para o Brasil de 50%, alegando naquela carta, né, para o nosso governo, questões políticas, né? Então, nós tínhamos uma tarifa de 10%, daí veio a carta do presidente Trump com as questões políticas, adicionou 40%, fomos a 50%. E agora são é o próprio Estados Unidos que está retirando, que está recuando. E qual o critério? Inflação nos Estados Unidos, a gente dizia desde o início que tarifas iam causar alta de inflação, alta da carestia nos Estados Unidos. Isso já aconteceu e está impactando a popularidade do governo. E então os Estados Unidos resolveu voltar atrás naqueles produtos que são consumidos pelas famílias, por exemplo, alguns produtos da agricultura, e também produtos que os Estados Unidos não produzem e dependem da importação. Eles chegaram à conclusão que não vale a pena tributar. Aí, qual é o nosso problema agora? Máquinas e equipamentos não são bem de consumo, nem durável e nem não durável. Nós somos bens de capital. Nós não integramos os índices de inflação nos Estados Unidos. Então, nós não temos um impacto imediato, direto na inflação, só a longo prazo, muito longo prazo. Ponto número 2. A maioria das máquinas que nós vendemos nos Estados Unidos, nós concorremos com máquinas norte-americanas e vencemos, né, lá as nossas concorrências. Por isso que temos esse volume alto. Agora, esses dois critérios colocam um problema para o nosso setor, porque o objetivo do Trump são dois: reindustrialização dos Estados Unidos e combater a China, né? Então, no tema reindustrialização dos Estados Unidos, eles não vão abrir exceções para produtos que eles produzem. Então, qual que é a nossa esperança agora? É o início das negociações. Até agora, o que aconteceu foi, sim, houve negociações, mas os Estados Unidos ele voltou atrás naquilo que ele precisava por outros motivos, inflação e não produzir nos Estados Unidos. Agora, nós temos que contemplar os outros produtos industriais que os Estados Unidos produzem, que nós concorremos com eles. Temos motivos para isso? Sim, temos carradas de motivos para acreditar que os Estados Unidos vão negociar. Então, rapidamente aqui, eles têm interesse em terras raras, eles têm interesse na questão das big techs, eles têm interesse na questão da energia para os data centers, e eles têm interesse também em ter acesso ao nosso mercado. Veja que com o mundo inteiro, onde eles negociaram tarifas,
Eles ficaram com zero para exportar, por exemplo, para a Europa, Japão, Coreia. Eles vendem nesses destinos com zero e importam desses destinos com 15. No Brasil, eles não conseguiram nada, eles não tiveram acesso aos nossos mercados e o Brasil é um país que tem tarifas altíssimas. E as tarifas aqui no Brasil, para os americanos venderem aqui, continuam altas. Então, eles têm o interesse de negociar com o Brasil por causa daqueles itens que eu citei e também para ter acesso ao mercado e ter uma tarifa menor no Brasil para que eles possam também vender aqui. Então, existem motivos para nós sentarmos à mesa e negociarmos com eles. E acredito que a partir do momento que a gente comece a negociação, aí venha aquele pedido do Brasil ser atendido, que é de uma trégua no período de negociação, que deve durar aí uns 90 dias, uma trégua na cobrança de tarifas. Né? Então, durante o período de negociação, não se cobra tarifa e depois da negociação, aquilo que ficou acordado. José Veloso, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Agro Manhã. O setor de indústria, de máquinas, está muito ligado, linkado ao setor rural. Eu te agradeço imensamente as explicações e a gente torce para que as negociações sejam rápidas e satisfatórias para o Brasil. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês aqui. Tá certo, então. Uma boa quarta-feira para você.